Você provavelmente deve ter ouvido aquelas frases clichê do tipo, nada muda se você não mudar, você precisa escolher a mudança depende de você. São frases bem comuns e eu acho que elas carregam uma armadilha muito grande, que é dar a falsa sensação de que mudar é fácil, quando a gente sabe que na realidade não é. Como se só saber isso já fosse a fórmula básica para o teu sucesso. Daí, já que mudar é tão fácil, por que a gente não vai mudar? Daí o que você faz? Vou começar a organizar minha vida. Vou mudar minha alimentação, vou mudar meus hábitos de exercício. Daí o cidadão vai lá no mercado, compra frango, batata, alface, tomate e ovo. Só. Compra uma garrafa térmica de 1,5 litro para conseguir beber água fresquinha, já que ele precisa se hidratar. Resolve se matricular numa academia. Academia é essa para a qual ele vai pelo menos 6 dias na semana. E se for para ir, a gente vai treinar até a falha. A gente já começa no nível alto. E também resolve ler, né? Porque a gente não pode só cuidar do corpo. Então vamos pegar um livro de verdade. Vamos pegar Guerra e Paz, do Lev Tolstói, com suas míseras 1544 páginas. Vai dar tudo certo, né? Com certeza vai funcionar. Daí já no primeiro dia você se acaba na academia, você vai treinar com o máximo de intensidade possível, ignorando completamente o fato de que você não era uma pessoa treinada para conseguir fazer isso. Você chega tão cansado da academia que você olha para aquele frango cru e pensa, cara, muito empenho, não compensa. Vou pedir uma pizza, é bem mais legal. E como aquele copo térmico que você comprou para ter água fresquinha é muito grande, muito pesado, você vai encher ele, deixa ele no balcão da cozinha e sai fazer qualquer outra coisa, esquecendo completamente que ele existe. E depois de todo esse dia longo, cansativo de trabalho, treinar igual um condenado e não se alimentar direito, você vai fazer o quê? Vai parar para ler Tolstói? Não vai, né? Não é exatamente uma leitura muito divertida, não é a coisa mais empolgante do mundo. É muito bom, mas não recomendo. Daí é assim que já no primeiro dia você matou completamente qualquer possibilidade de mudança que você tinha. Por quê? Você ficou muito fadigado, você ficou muito cansado, e essas mudanças que você se propôs a fazer geraram tanto estresse que você vai querer fugir delas na primeira oportunidade possível. O esforço que você precisou imprimir e a fadiga que isso gerou em você são tão grandes que você não vai conseguir sustentar isso por mais do que alguns dias. E esse é o problema por trás da mudança. Nós partimos de uma sociedade muito focada no desempenho. E quando a gente olha dentro desse contexto, a gente acaba entrando em uma busca cega por um desempenho ou por um nível específico que talvez não seja necessário e nem plausível, pelo menos no momento atual. Daí a gente vai colocar muita energia em uma coisa que a gente talvez não saiba nem como fazer e talvez a gente não saiba nem por que a gente está fazendo. E aí você vai acabar não chegando em lugar nenhum, porque você não sabe nem aonde você está indo. E a energia que você está gastando, o tempo que você está gastando, estão indo para o nada. Daí agora o que resta pra gente? Viver com a frustração de que a gente não conseguiu fazer alguma coisa. Que a gente gastou tempo e energia com algo que não deu retorno nenhum. E tudo isso acontece por dois motivos bem simples. Primeiro, a gente está com muita pressa para chegar em um resultado. Segundo, a gente tem expectativas muito altas. A gente acha que a gente já vai começar lá no topo e não lá embaixo. Daí isso me lembrou o contexto geral do livro Hábitos Atômicos, do James Clear. Não sei se você já ouviu falar nele, mas hoje ele é uma das maiores referências nas pesquisas sobre construção de hábitos. E nesse livro ele usa uma analogia que eu acho muito boa em relação a correr. Pense da seguinte maneira: se você quiser correr 10 quilômetros hoje e você nunca correu na sua vida, é muito pouco provável que você consiga completar esses 10 quilômetros de corrida. Para um atleta profissional, 10 quilômetros não deve ser um grande desafio, porque afinal de contas esse é meio que o cotidiano dele, certo? Mas no caso de alguém que nunca correu, isso não é factualmente possível. Porém, se essa pessoa que quer correr esses 2 quilômetros começar a correr 2 minutos por dia, aí a gente começa a trabalhar com algo um pouco mais factível, porque correr 2 minutos não deve ser um grande desafio. E se você conseguir correr 2 minutos por dia, todo dia, em algum momento você vai ter um desenvolvimento suficientemente bom para que você consiga correr esses 10 quilômetros. Ou seja, esse processo de correr 2 quilômetros não é algo que vai acontecer da noite para o dia. A gente precisa construir isso pedacinho por pedacinho e com constância. E essa é a ideia central por trás do conceito do hábitos atômicos, em que na prática as mudanças que nós queremos elas são frutos dos hábitos, e esses hábitos precisam ser construídos pouco a pouco. Então, na prática, se a gente quiser realmente mudar alguma coisa, essa mudança não precisa ser agressiva e violenta, e na verdade ela nem deve ser. A gente precisa fazer uma mudança progressiva, porque essa alteração que a gente quer fazer para mudar de vida
ela é uma alteração que tem que ser constante, então ela tem que ser integrada no nosso cotidiano. Ela não pode ser algo pontual. E a gente só consegue colocar algo no nosso cotidiano transformando isso em um hábito. Mas antes da gente pensar em construir hábitos, a gente tem que pensar em onde a gente quer chegar. Então, ter um objetivo, ter um lugar para onde você quer ir, ter uma meta a ser alcançada, é o que vai fazer com que você saiba qual que é o caminho que você vai traçar. E a partir disso você vai selecionar quais são as pequenas mudanças que vão gerar esse hábito para você. Sabendo qual é o seu alvo, você precisa estruturar pequenas mudanças. Mudanças pequenas o suficiente para que você consiga fazer elas todos os dias. Porque é esse repetir as coisas todo dia de maneira consistente que cria a base para que você seja quem você é. E um cuidado que a gente tem que ter é que essas mudanças não podem ser aleatórias. Eu não posso ficar escolhendo mudar de caminho cada vez que me dá na telha, porque senão eu não consigo construir um hábito de verdade. Afinal de contas, eu estou mudando de caminho a todo momento. Então o que me incomoda um pouquinho nessas frases não é a frase em si, e sim a culpa que a gente carrega junto com ela. Quando a gente não consegue chegar a alguma meta, a gente não consegue fazer uma mudança, a gente costuma achar que isso não aconteceu porque eu não tenho competência suficiente para fazer isso. E, cara, às vezes só faltou um planejamento. Às vezes só faltou você construir um hábito. Às vezes você tentar ir com muita sede ao pote, fazer essa mudança de uma maneira muito agressiva, foi exatamente o que fez você não conseguir. Então você consegue mudar, você só precisa fazer isso da maneira certa. Então é importante que a gente entenda que a mudança e o sucesso nessa mudança, eles são uma escolha. E é uma escolha que você tem que fazer todo dia. Por mais cansativo e desgastante que seja, se você escolher mudar, você vai ter que sustentar isso, pelo menos até isso virar um hábito. E no fim das contas, essa vai ser a parte mais difícil. Não é a mudança grande que a gente quer fazer, e sim manter essa mudança por um longo período de tempo. Então agora eu queria te conhecer um pouquinho melhor. Deixa aí nos comentários se você tem alguma mudança que você quer fazer ou que você conseguiu fazer. Como que foi esse processo para você, se você lidou bem com a construção dos hábitos, que normalmente é uma dificuldade que a gente tem, né? Construir hábitos não é tão fácil assim. Então eu espero que você tenha gostado do conteúdo, espero que ele te ajude em algum momento. Se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.